Você já ouviu falar na teoria dos 6 apertos de mão? Essa teoria diz que tem uma boa probabilidade de você estar ligado com alguma pessoa famosa em apenas 6 apertos de mão, ou até menos. Você, por exemplo, pode estar ligado ao Papa em até 6 apertos de mão. Mas no mundo globalizado, em que a gente tem redes sociais com bilhões de pessoas e sistemas de rede em que você tem petabytes de arquivos, nem sempre essas ligações são tão simples assim. Então, esse é justamente o problema da conectividade dinâmica, em que a gente precisa saber se elemento X e elemento Y estão ligados de alguma forma. E justamente hoje iremos apresentar um dos algoritmos mais lindos da computação e mais eficientes, que é o Disjoint Set Union ou o Unified. Bom, e como a gente está tratando de conexões, logo a gente pensa em grafos. Quando a gente trabalha com grafos, a gente pode pensar em utilizar um algoritmo, por exemplo, de matriz de adjacência, ou uma busca por profundidade, ou uma busca por largura. Mas por que esses algoritmos não seriam tão eficientes? Justamente pelo problema da escala. Então, em árvores, grafos muito grandes, você teria um sistema totalmente ineficiente, porque esses algoritmos teriam que passar por praticamente todos os pontos até encontrar as conexões. Então, eu estou aqui no nosso simulador feito pelo nosso grupo, que iremos apresentar esse novo algoritmo, o Disjoint Set Union. A gente tem aqui 4 opções de algoritmos, cada um com suas complexidades. Irei apresentar o modo ingênuo, que não tem otimizações por enquanto. No modo ingênuo, a gente tem basicamente o algoritmo de união. E nesses algoritmos nós temos os conceitos de pai e de filho. Então, no momento inicial, cada um aqui é pai de si mesmo. Quando a gente vai fazendo as uniões, por exemplo, o A é pai de B, o C é pai de D e assim sucessivamente. Quando a gente vai fazendo outras uniões, a gente percebe, por exemplo, que aquele par C e D agora está conectado a A. Quando eu faço uma nova união, percebe que o pai, que antes era A, se conectou a E, e agora o mais inteligente seria que esse G aqui se conectasse no B, para a árvore não ficar tão grande. Mas no modo ingênuo, o G ele virou o pai geral. Então perceba que essa árvore ficou muito grande. Vamos ver agora a virada de chave desse algoritmo. No modo ingênuo, a gente tinha uma complexidade de O de n, porque passava por toda a árvore, basicamente. Agora a gente tem o Path Compression, que é a compressão de caminho, e já vai ter uma complexidade de O log de n. Basicamente, vai ser o mesmo passo do modo ingênuo, porém, agora a gente tem um algoritmo de busca, o find. Se eu quero buscar, por exemplo, as conexões do meu nó D, eu vou buscar e ele vai descobrir que o D aqui está ligado a A por todo esse caminho. O Path Compression faz com que, a partir do momento que você descobriu que o D está diretamente ligado a G, ele vai comprimir e fazer com que D esteja diretamente ligado a G, sem precisar passar pelos outros nós. Então, eu posso ir comprimindo essa árvore e perceba que ela vai diminuindo o nível dela. E se eu fizer uma busca novamente por F aqui, ele vai perceber que o F está ligado a E, que está ligado a G. Então, se eu fizer uma compressão, F agora está diretamente ligado a G. Essas otimizações do Path Compression foram no algoritmo de find, de busca. Mas a gente também pode otimizar o algoritmo de união. A gente tem o Union by Size e o Union by Rank. O Union by Size vai fazer com que árvores que têm menos elementos se liguem com árvores de maior elemento. E o Union by Rank, ao invés de o número de elementos, ele vai fazer com que árvores de menor nível se liguem a árvores de maiores níveis. Isso vai fazer com que o algoritmo seja mais eficiente nessa união. Irei mostrar aqui o Union by Rank com o Path Compression, que basicamente vai ter as mesmas uniões iniciais. Essa próxima união vai ser aleatória, porque todas têm o mesmo nível. Então, perceba que C e D se ligou a A. E lá no modo ingênuo, o A, por exemplo, ele se ligaria com essa árvore aqui, que tem menor nível. Mas com o Union by Rank, a gente percebe que o E e o F se ligam diretamente a A aqui. E a gente tem uma árvore muito menor do que
as outras que a gente mostrou. Então, se a gente for fazer de novo uma busca por H, eu percebo que H está ligado a G, que está ligado a A. E se eu faço o Path Compression, o H está diretamente ligado a A. E perceba que a complexidade desse algoritmo é de O alfa n, em que esse alfa ele é a função inversa de Ackermann. A função inversa de Ackermann ela se comporta quase como uma reta constante, porque essa função cresce muito, muito, muito pouco. Então, por isso esse algoritmo é tão eficiente. Mas por que isso acontece? Justamente por causa da otimização no algoritmo de união, que faz com que árvores de menor nível se liguem em árvores de maior nível para não aumentar o nível desnecessariamente, e pelo Path Compression, porque a operação custosa vai ser a primeira. Se você fazer uma busca no nó mais longe do nó pai geral, você vai ter uma operação custosa. Mas quando você faz o Path Compression, você vai ter várias operações com custo mínimo, né? E você divide para esse custo máximo que foi da primeira operação. Então você tem um sistema amortizado. Você tem um algoritmo amortizado que vai te dar essa complexidade de O alfa n. Quando entramos aqui na aba de documentação, a gente tem uma documentação de todos os algoritmos mostrados no vídeo, em que a gente tem um resumo do algoritmo, o pseudocódigo, por exemplo, aqui, essa linha fazendo justamente a recursão para otimizar com o Path Compression, todo esse código aqui de união por rank, e, enfim, toda a explicação aqui de complexidade, várias informações para cada algoritmo visualmente aqui apresentada. Na aba de referências, a gente tem um podcast que foi produzido pelo Notebook LM, de aqui aproximadamente 17 minutos, explicando todo o funcionamento desse algoritmo. Abas aqui de funcionamento, utilização em aplicações. Então, a gente tem diversas aplicações, por exemplo, o kernel do Linux, quando a gente clica aqui, a gente tem uma referência. Então, o uso principal que foi documentado nessa referência, ele está ligado a CPU sets, que é a ferramenta do Linux para agrupar processos e restringir quais CPUs ou nós de memória eles podem usar. Voltando aqui, temos diversas aplicações, como o Push C++, nas bibliotecas NetworkX e diversos outros. Temos aqui também alguns vídeos. E aqui é o nosso grupo, eu, Vitor Miranda, o Paulo César, o Davi Miranda e o Caio Aparecido. Muito obrigado.